chegando no finalmente aqui, não vamos bobear, não vamos gastar muito tempo. Faltaram só os desafios. Tu vê, eu cometi um erro aqui no desafio, no primeiro desafio, que pode fazer o cara não ser ninja e ganhar metade do desafio ainda. Mas foi um erro, foi um azarzinho que me deu. Dá uma olhada, olha só. Um corpo faz uma primeira parte de um percurso com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então eu vou chamar de x. E faz o triplo da primeira parte, 3x, com 90 metros por segundo, perdão. Calcule a velocidade média. Como é que se calcula a velocidade média? Deixa eu lembrar aqui. É distância sobre tempo. Qual foi a distância total? Foi 4. 4x. X mais 3x, 4x. Putz, mas eu não sei o tempo 1 e não sei o tempo 2, não sei o tempo do primeiro trecho, nem sei o tempo do segundo. É só somar as duas velocidades. Só somar as duas velocidades? Não, eu peguei e fiz 3 vezes 90, depois fiz 1 vezes 30 e depois somei os dois. Depois dividi por 4. Mas por que fazer... Porque eu fiz 90 metros por segundo nas 3 partes. Aí eu fiz vezes, porque daí como se dividisse em 4 ficasse 30, 90, 90, 90. Aí só 1 e 20. Não entendi, eu te confesso. Agora olha só, a velocidade da primeira parte era 30, foi como foi ensinado, né? A distância é x, aí eu vou calcular o delta T1. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Se o cara tem consciência matemática, ele pode já agilizar a vida dele. X sobre 30 foi o tempo que demorou para o primeiro trecho. Quando eu vou fazer a conta do segundo trecho, velocidade, 90, distância, 3x, vou calcular o delta T2. Está dividindo, passa multiplicando, passa dividindo, aquela mentirada, aquela bobajada. Delta T2 igual a 3x sobre 90, simplificando. Putz, que azar o meu! O fato de ter dado os dois tempos iguais faz com que, somando as velocidades e dividindo por 2, dê a resposta certa. Mas só por essa coincidência maligna de os tempos serem iguais. Em qualquer outra questão que os tempos não são iguais, somar as velocidades e dividir por 2 não dá certo. Por isso que o cara tem que treinar esse tipo de coisa. Velocidade é igual a 4x que divide o delta T1, x sobre 30, o delta T2, x sobre 30. Quanto é que é x sobre 30 mais x sobre 30? Sobre 30, né, galera? Somar fração, a gente nunca soma os denominadores. Nunca. A gente só soma os caras de cima. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Corta x com x. 4 vezes 30, 120, dividido por 2, 60. Se o cara respondeu 60 sem cálculo nenhum, certamente ele somou e dividiu por 2. O que é um erro, a não ser que ele tenha percebido que o tempo dava igual. Para que eu não dê um ponto para o cara que não é ninja, então 60 do além só vai ganhar meio pontinho, certo? Mas o cara que mostrar o raciocínio ganha 1 ponto a mais. Olha que massa isso aí, né? A segunda questão era a seguinte, ó. Uma nave tem velocidade de 100 metros por segundo. Já fiz um disquinho voador, eu acho legal. No tempo de 7 segundos ele tinha a velocidade de 100 metros por segundo. E lá vai a navezinha. Já está lá nos confins do universo a navezinha. Qual é a velocidade da nave, o cara pergunta, no tempo de 23 segundos, sabendo que a aceleração dela era 12,5 metros por segundo ao quadrado. Só de ter dado o tempo de fazer essa questão, o cara já é rapidinho, já merece uma estrelinha. Mas fazer a conta é outra história, fazer a conta certa, né? Já que falou de aceleração, deve ter que usar a fórmula da aceleração, que eu não tinha colocado na prova. Então o ninja tem que ter, né, familiaridade com as coisas. Aceleração, 12,5. Eu não sei qual é a variação de velocidade. Em quanto tempo se passou dos 7 até os 23 segundos? 16 segundos. Observe que no delta T eu fiz final. Está dividindo, passa, multiplicamos os lados, né? 12,5 vezes 16 é igual a delta V. Multiplicar por 16, 16 é 2 na quarta. Eu prefiro multiplicar 4 vezes por 2. O dobro de 12,5 é 25. 50, 100, 200. Como é fácil? 200 metros por segundo. Mas espera aí. Delta V, o que significa delta V? Variação era 100 a velocidade. Se variou 200, foi para 300.
Mas, para poder fazer a resposta bem bonitinha, né? Claro que poderia fazer essa parte final de cabeça, né? Mas para ficar bonitinho, ó, a variação é 200. A final eu quero. E a inicial era 100. Menos passar para lá, mais. Por isso que V vai dar 300. Então se deixar no 200 desconto? Não é que desconta, não ganha nada, porque era um desafio. Triste, né? Então, Ninja chegou em 60, mostrou os cálculos, 1 ponto a mais. Chegou em 300 com cálculos, é óbvio, 1 ponto a mais. Qualquer outra coisa que não é 300, nada. Porque é um desafio, é só para quem quer mais. É só para os futuros donos de empresa, os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores engenheiros, os normais não. Como? Se não tiver cálculo 05, não é nada. No desafio 1, por um erro meu, eu vou dar meio ponto para quem... E no 2 é nada. No 2 nada, no 2 tem que fazer o cálculo bonitinho. É isso aí, galerinha, se preparem, vamos distribuir as provas para a correção.